Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael mais uma vez aqui para falar com vocês hoje da disciplina de máquinas térmicas e motores, né? Disciplina do curso técnico em mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de caldeiras, mais especificamente da parte de segurança na operação de caldeiras. Falar um pouco a respeito da NR13, de algumas considerações importantes aí, que ao longo dos anos foram sendo colocadas, né, no que tange a segurança na operação desses equipamentos, que são bastante utilizados nas indústrias, mas que podem trazer bastante risco se não operados da maneira adequada. Vem com a gente que tem muita coisa para a gente ver, beleza? Bom, pessoal, começando então a nossa aula, né, nós vamos falar então da segurança na operação de caldeiras, né? E quando a gente fala de segurança na operação desses equipamentos, nós temos que sempre nos remeter à NR13, que é a norma regulamentadora 13, que trata, né, de caldeiras, vasos de pressão, né, e tanques também de armazenamento. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para o início da nossa conversa é que a segurança na operação de caldeiras ela se dá não apenas por um aspecto que seja, por exemplo, pelos dispositivos que ela pode conter, né, na sua estrutura que garantem segurança. Mas a gente vai ver na aula de hoje que, além de dispositivos de segurança, as atitudes, as rotinas de trabalho são extremamente importantes para garantir segurança na operação desses equipamentos. Então, começando a falar dos dispositivos, né, dos equipamentos que fazem parte das caldeiras, né, existe uma série de dispositivos de segurança que são obrigatórios, inclusive muitos deles obrigatórios para a operação de caldeiras, né? Então a gente tem, além dos dispositivos, né, todo um procedimento de manutenção, né, de manter esses equipamentos em pleno estado de funcionamento, né, garantindo que que eles estão em pleno funcionamento, calibrados e mesmo que, como por exemplo uma válvula de segurança, que ela venha a funcionar no momento adequado. A gente vai ver que existem rotinas para garantir que isso aconteça, tá certo? Então essa manutenção de equipamento aí visa sempre manter cada um dos equipamentos em perfeito estado de funcionamento, né? Já que, por exemplo, uma válvula de segurança, quando for requisitada, se for requisitada, não pode falhar, tá certo? Muito bem. Bom, então, pessoal, falando dos principais dispositivos e cuidados que a gente deve ter aí com relação à segurança na operação de caldeiras, né? Nós precisamos, né? Os operadores precisam, sem dúvida, ter controle, né, da pressão de trabalho do equipamento e do nível d'água. São dois dos principais requisitos de operação de uma caldeira, né, em segurança. Então, o controle da pressão ele vai se dar através dos pressostatos, né, que são reguladores de pressão, né, e também com auxílio dos indicadores de pressão, chamados manômetros, né. Então, o operador tem que ter noção de como que está a operação daquele equipamento. Para isso, ele precisa ter um manômetro, onde ele consiga enxergar como que está a pressão dentro desse equipamento. E com certeza esses manômetros, né, eles têm que estar calibrados, né, não podem estar com a sua calibragem vencida, né, para garantir de que aquela medição que ele está aferindo, né, está nos mostrando, ela é verdadeira, ela indica de fato a pressão real ali dentro, né, dentro do nosso vaso de pressão. Então, além disso, né, para garantir a segurança, a gente precisa que o operador tenha o controle, sim, mas que também, no caso de uma pressão excessiva, né, um requisito, um dispositivo básico aí que é necessário um dispositivo que seja capaz de reduzir ou mesmo parar a alimentação do combustível, né? Então, por quê? Para que, por exemplo, no caso da pressão começar a subir, a primeira coisa que se pensa, né, eu tenho que parar
a minha fornalha, eu tenho que parar a minha queima de combustível, a minha geração de calor. Por quê? Porque senão eu estou adicionando energia a um sistema que já está sobrecarregado, já está com pressão além do que deveria, né? Então isso pode se dar pela para do combustível ou mesmo, né, pela interrupção do fluxo de ar, né, que o princípio é basicamente o mesmo, é parar o processo de combustão, tá certo? Então, dependendo do tipo de caldeira, esse procedimento ele é mais fácil ou mais complicado, né? Caldeiras que queimam combustíveis sólidos, por exemplo, né, onde a gente tem fornalhas, é um pouco mais complicado, você não para a chama de uma hora para outra. Já quando a gente está com a operação com um combustível gasoso ou mesmo líquido, você corta a alimentação de combustível e é imediato, a chama para na hora, né? Como se a gente estivesse pensando no fogão lá de casa, lá quando você fecha a válvula e corta a alimentação de gás, o fluxo de gás é interrompido praticamente imediatamente e a chama consequentemente também se apaga imediatamente. Então é necessário que a gente tenha dispositivos para isso. Com relação ao controle do nível, dá para ver na imagem à esquerda aí, né? Toda caldeira tem que ter o seu nível visual, para que por mais que existam sondas de níveis, muitas vezes automatizadas, é preciso ter um nível visual para os operadores, né? Justamente até pelo fato de eventualmente algum equipamento eletrônico, alguma sonda automatizada venha a falhar. Então o operador tem que ter, né, algo analógico, vamos assim dizer, né, disponível para que ele possa visualizar e fazer o controle, se necessário, de forma manual, tá certo? Então, assim, de modo geral, esse controle do nível, ele hoje em dia, praticamente toda a indústria, toda a empresa, né, toda a caldeira vai prever um controle automático, né, de alimentação, que basicamente funciona com as devidas proporções aí, como se fosse uma boia, né? Um controle de nível de caixa d'água, onde o nível começa a baixar, a bomba liga automaticamente, né? Abre automaticamente o cano lá na nossa caixa d'água e ela volta a alimentar para subir o nível. Aqui seria similar, como se a gente imagine num poço d'água, né? Num sítio, por exemplo, onde você liga quando o nível baixa, automaticamente liga-se a bomba, né, que vai bombear do poço para a caixa d'água, né, essa água e fazer subir o nível e para no nível determinado superior. Então existe esse controle automático, mas esse controle pode ser de diversas formas, né, e inclusive manual também tem que existir, né, a possibilidade de ter o controle manual, justamente para o caso de ocorrer alguma falha, tá ok? Bom, então, outros dispositivos essenciais, né, que sempre vão existir, são obrigatórios de existir nas caldeiras, né, são as válvulas de segurança. Eu trago aqui uma imagem, né, de uma válvula de segurança, talvez vocês já tenham visualizado aí nas indústrias onde vocês trabalham, ou pelo menos em alguma foto já de algum equipamento, né, uma imagem aqui como se fosse ela em corte, né, não é exatamente a mesma válvula, mas apenas para ter uma noção para a gente de como que é uma válvula, né, esse dispositivo. Basicamente ele vai estar diretamente ligado no casco, né, na caldeira, né, no vaso lá de pressão, vai estar submetido a uma pressão e essa mola ela é calibrada para suportar uma determinada pressão. Uma vez que o que vem internamente tem uma pressão maior do que a setada aqui pela força da mola, ela abre e permite a exaustão desse gás, né, para que a pressão interna no vaso não ultrapasse a resistência mecânica, né, que esse vaso foi fabricado para suportar, tá certo? Então, em caso de falha do sistema de combustão, a primeira coisa que vai acontecer é uma válvula de segurança abrir para liberar a pressão, né, uma vez que a pressão vá subindo além daquela permitida de trabalho, tá certo? Toda caldeira nunca vai ter apenas uma válvula de segurança, né? Então são algumas coisas que sempre vão ter que existir em duplicidade e mais do que isso, a gente vai ver daqui a pouco na questão das atividades, das rotinas, né, que se faz para manter a caldeira segura, uma delas, né, que todo dia, pelo menos uma vez por dia, as válvulas de segurança sejam manualmente operadas, né, para garantir que ela não fique selada, né, por ação, por exemplo, de corrosão com o tempo, e ela fique travada, engastada, e no momento que ela precisa
ela precise agir, eventualmente ela trave, tá certo? Bom, outra coisa que também é bastante importante, né, nas caldeiras actobulares aí no caso, são os sopradores de fuligem, né? Qual que é a ideia disso aí, né? O soprador de fuligem tem como intenção remover o excesso de fuligem de cima das tubulações, que se ficarem acumulando sobre as tubulações da caldeira tubular, né? Numa caldeira tubular a queima ocorre na fornalha e a gente tem os gases passando externamente aos tubos enquanto esses tubos estão cheios d'água, né? Que está sendo vaporizado. Então, se a gente acumular fuligem em cima desses tubos, o que pode acontecer? Gerar pontos onde haja concentração de calor, que pode inclusive, né, gerar ali uma região onde venha romper um tubo, onde venha ter alguma falha, tá certo? E também o fato de existir fuligem ali diminui, né, também a troca de calor, né, e a eficiência da troca de calor entre os gases de combustão e a água. Bom, as medidas então, né, começando a falar a respeito dos procedimentos, das rotinas de dia a dia, né, que fazem com que o funcionamento, a operação das caldeiras seja mais seguro. Então, algumas delas, né, quando a pressão estiver próxima de trabalho, né, imagine que eu estou partindo então uma caldeira. Comecei a partir uma caldeira e aí quando essa pressão, eu estou atingindo a pressão de trabalho, de liberação do meu vapor, eu não posso simplesmente abrir a válvula de liberação para as tubulações de uma só vez. Por quê? Se eu abrir de uma vez, esse vapor vai com muito ímpeto de uma vez para a tubulação e pode causar, né, o chamado golpe de Ariete, que é um fenômeno, né, que muitas vezes rompe tubulações, né? Então, essa é uma conduta muito simples de se realizar e que evita esse tipo de problema. Tem que se observar atentamente tanto os manômetros quanto o indicador de nível, né? Então todo operador está sempre atento ao manômetro e ao indicador de nível. O operador de caldeira ele não deve se afastar do local de trabalho de forma alguma. E o que significa isso, né? Os operadores eles têm o seu turno de trabalho, normalmente de 6 ou de 8 horas, e se ele tiver que se ausentar do local, que seja para ir ao banheiro, por exemplo, tem que ter uma segunda pessoa que cuide daquele equipamento, que esteja velando por aquele equipamento enquanto ele está ausente. Nunca a gente vai ter caldeiras sendo operadas por apenas uma pessoa, sempre tem pelo menos duas, né? Mesmo caldeiras pequenas. Então, assim, é uma regra, é algo exigido pela norma, né, que tem que ter ao menos um operador de caldeira sempre junto do equipamento, em qualquer circunstância. Então, caldeiras maiores, a exigência se torna maior ainda, né? Então, até numa troca de turno, por exemplo, né, tá chegando uma turma nova e está vencendo o turno presente, né? O operador que está no turno presente, ele não pode se ausentar da área das caldeiras, da caldeira em si, enquanto aquele que está chegando para o turno novo não assumir o seu posto, né? Ele não pode deixar, tá certo? Outra coisa que é comum, né? Toda caldeira ela tem um prontuário, ela tem como se fosse um diário, onde todos os eventuais eventos que sejam marcantes, né? Que pode acontecer, por exemplo, um trip de uma caldeira, né? O que é o trip de uma caldeira? Quando a pressão vai além da permissível, né, e a válvula de segurança abre, né? Isso é registrado, é colocado o motivo do que aconteceu, né? É feito verificação se não houve nenhum dano, enfim. Então, assim, o funcionamento dos acessórios e equipamentos da caldeira, elas são regularmente verificados, né? E para controlar isso, inclusive, existem anotações periódicas que todos os operadores têm que fazer em cada um dos seus turnos, tá certo? E aí aquilo que eu já comentei, né? As válvulas de segurança, todo dia, pelo menos uma vez ao dia, uma descarga manual tem que ser feita em cada uma delas, para garantir que elas estejam em pleno funcionamento, ok? Bom, pensando em caldeiras actobulares, né, a gente faz a limpeza dos tubos, né, com o soprador de fuligens com regularidade. Normalmente isso já é automatizado, né? A imensa maioria das caldeiras vai ser automatizado, mas é garantir que isso esteja sendo feito, né, com frequência. De jeito maneira, né, perder o controle do nível da água. Então, sim, o operador não pode estar desatento ao nível da água. Eu digo que
acho que é a primeira coisa a se preocupar, porque afinal de contas, né, a gente também vai ter que controlar, também estar atento à pressão o tempo todo, mas o nível da água é o primeiro dos problemas que pode ocorrer, né? E como consequência você tem um aumento ou uma queda de pressão, né, de acordo com a demanda de vapor, por exemplo. Adicionar corretamente os produtos para tratamento da água, né, principalmente em caldeiras menores, caldeiras fogo tubulares, os próprios operadores que vão tratar essa água, né, adicionando esses produtos. Em caldeiras aquatubulares existe toda uma estação de tratamento de água específica para a caldeira, né, então a água já vem tratada, não chega a ser uma das ocupações do operador da caldeira, ela já vem pronta, né, a água já vem totalmente tratada, né, para uma caldeira de maior porte. Seguir orientações da CIPA, né? CIPA, então, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Colaborar com ela no sentido de prever, né, rotinas, né, e mesmo equipamentos, dispositivos de segurança que venham colaborar para melhorar a condição de segurança desse equipamento, né, e manter limpo e em ordem sempre o local de trabalho, até justamente para, eventualmente, uma necessidade de evacuação da área ou coisas do tipo, ok? Bom, pessoal, então eu quero deixar para vocês aí, eu quero que vocês assistam, logo em seguida na nossa aula está aqui, ó, um vídeo falando um pouquinho a respeito de segurança na operação das caldeiras, baseado então nas regras da NR13, tá, ok? Esse vídeo já é um pouco antigo, mas mostra muitas coisas que são válidas ainda hoje e que são muito úteis para o contexto da nossa aula aqui. Um equipamento de grande importância, utilizado nos mais variados ramos de atividades, usinas de açúcar e álcool, fabricação de papel e celulose, frigoríficos, indústrias têxteis, petroquímicas, destilarias de petróleo, centrais termoelétricas, fábricas de cervejas e refrigerantes, hotéis e hospitais. Hoje, você vai conhecer os riscos e cuidados que envolvem os trabalhadores que operam caldeiras. As caldeiras são usadas há séculos. Os primeiros navios e as locomotivas eram movidos a vapor. Algumas, como a de recuperação de álcalis, utilizadas na indústria de papel e celulose, chegam a atingir 30 metros de altura e produzem, sob pressões elevadas, centenas de toneladas de vapor por hora. Os profissionais que trabalham com caldeiras precisam de treinamento específico. A utilização do equipamento de proteção individual e a constante manutenção dos equipamentos são fundamentais para a prevenção de acidentes. As empresas mais modernas já possuem um sistema de controle automatizado. Algumas caldeiras chegam a funcionar durante 24 horas, divididas em 3 períodos. Cada turno funciona com apenas um operador. Eu faço a parte de operação dela, cuido da limpeza de filtros, verifico como é que está a queima da caldeira, se está queimando bem, se está tendo algum problema. Faço a dosagem de produto químico na água da caldeira para fazer o tratamento dela. Você tem acesso ao manual técnico e às inspeções que são realizadas aqui? Tenho, a gente tem que estar atualizado sobre isso, tem que saber as condições da caldeira, porque a caldeira é muito perigosa, né? Pode haver explosão, essas coisas. Caldeiras eu tenho uma experiência de 6 anos, acompanhamento e operação. Você teve algum treinamento antes de começar a trabalhar com caldeiras? Nós tivemos, como todos os operadores em si, a gente tem o treinamento técnico, inclusive que é exigido pela própria norma para se trabalhar na área de caldeiras, NR13. Essas caldeiras são todas automáticas, com sistemas de segurança para sobrepressão, nível
E antigamente não existia esse controle, era feito tudo manualmente. Então estava na mão de um operador somente. Hoje não, a gente já trabalha com bastante segurança e até hoje não tivemos nenhum problema nesse sentido. Apesar de algumas indústrias serem automatizadas, no Brasil ainda existem muitas empresas em que o operador está diretamente exposto ao risco. Um dos principais é a explosão. Quais são os aparelhos mais importantes que têm que ser observados constantemente para que não haja um acidente? Primeiramente, nós temos que ter funcionando perfeitamente, bem calibrado, o manômetro, que vai nos mostrar a pressão de trabalho, e depois nós vamos ter que fazer, temos que fazer diariamente também a correção, por exemplo, verificar pressostatos que desligam os combustores, pressostatos que faz o bloqueio geral da caldeira no caso do excesso de pressão. Já viu alguma explosão ou algum incêndio, algum problema acontecer? Aqui mesmo, né? Já teve explosão, né, na caldeira, né? E foi bem difícil, né? Mas teve aqui. Teve vítima? Não. Graças a Deus, felizmente não teve vítima. E por que a caldeira explodiu? Bom, a primeira foi na partida da caldeira, né? Houve um problema de coisa e na partida houve uma explosão, tá? E a segunda acho que foi em Campanha. Ela também houve uma explosão também, né? Mas aí foi o problema operacional. Podemos ter explosões na parte do gás, na parte de alimentação do combustível e explosões na parte da água, tá? Você pode ver aqui nos queimadores, tá? Os queimadores da caldeira, ele permite a queima com óleo combustível e com gás natural. Esse painel que nós vimos aqui é um painel de acendimento e de segurança da caldeira. Ou seja, essas caldeiras, elas são compostas de detetores de chama. Existem detetores de chama. Em caso de falha de chama, ou seja, se um maçarico desse apagar, automaticamente esse painel de segurança corta o gás, tá? Ou seja, toda vez que houver um desses maçaricos apagarem, você tem que cortar o combustível para evitar exatamente a explosão de combustível dentro da câmara. Ou seja, você tem muito combustível dentro da câmara de uma vez e você não tem chama. Quando você tem a chama, ocorre uma explosão, tá? Então, esse é importantíssimo, um painel de segurança que corte o gás no caso de falha de chama. Então, o maior risco de explosão numa caldeira na parte do gás é a chama apagar e você continuar injetando combustível. E na parte da água seria você perder o nível do tubulão superior. Então você pode perder o nível do tubulão superior, tá? Por questões de, por exemplo, furar um tubo. Fura um tubo, cai o nível de água e se você não apagar os maçaricos, você vai gerar realmente uma deformação muito grande na caldeira. Você vê que aqui esse manômetro principal é uma necessidade de toda caldeira. Toda caldeira tem que respeitar a NR13 e tem que ter no frontal a sua pressão indicada no manômetro principal. Para evitar estes riscos, o governo, em parceria com o sindicato e os representantes de empresas, concluíram em 1994 uma importante revisão da NR13, a norma regulamentadora que trata do assunto. Depois de uma série de reuniões, a revisão da NR13 foi oficializada por uma portaria do mesmo ano, publicada no Diário Oficial da União. A revisão da NR13 resultou em uma das melhores normas regulamentadoras já editadas em nosso país. Tanto é que inspirou a Fundacentro a publicar o Manual Técnico de Caldeiras e Vasos de Pressão, onde a norma é comentada item por item. Levou também a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho a editar a Portaria número 393, conhecida também como NR0, de 9 de abril de 1996. Esta portaria estabeleceu os procedimentos para a realização da revisão de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Além disso, instituiu a Comissão Tripartite Paritária Permanente, pela qual deve passar toda a revisão ou criação de NRs. Em 1995, o Brasil propôs aos outros países do Mercosul a adoção da NR13. A NR13 lista as irregularidades que são caracterizadas como risco grave e iminente. Entre elas, podemos citar falta de válvula de segurança, falta do manômetro, uso de artifícios que neutralizem sistemas de controle e segurança, em locais confinados, não dispor de saídas em direção distintas, amplas e desobstruídas.
acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção, ventilação, iluminação conforme normas oficiais e sistema de iluminação de emergência. Conseguimos deixar escrito, deixar consolidado nessa norma diversos aspectos que dizem respeito aos trabalhadores e que é uma tarefa nossa estar o tempo inteiro na fábrica buscando melhores condições de saúde, segurança e meio ambiente. Não só para nós, como para a própria sociedade, para a comunidade como um todo. E é por isso, então, que a gente listou alguns itens nessa norma, aumentando, inclusive, as condições de risco grave e iminente, que são situações que ocorrem na indústria, lamentavelmente ainda ocorrem, né? Por exemplo, o que a gente chama de bypass de sistema de segurança, ou jump de sistema de segurança, onde um sistema de segurança ele existe para justamente uma espécie de disjuntor, né? Quando você tem uma sobrecarga no sistema, ele desarma. Muitas vezes isso acontece onde as empresas bypassam, jumpeiam esse sistema e você fica desprotegido, né? Então é um perigo muito grave, iminente, isso está registrado na norma e fazer cumprir essa norma é tarefa nossa. E é importante deixar claro que situações de risco grave e iminente como essas, quando identificadas pela fiscalização do Ministério do Trabalho, determinam a interdição do equipamento, o que pode resultar na paralisação de uma fábrica ou de uma unidade inteira. A NR13 atual, ela incorpora aspectos de projeto dos equipamentos, aspectos de instalação, como posicionar os equipamentos nas plantas, né? Aspectos relativos à operação, né? Quem vai operar a caldeira, o vaso de pressão, qual é o grau de instrução, qual o treinamento que tem que ter, né? Ela incorpora aspectos de manutenção, se você vai fazer um reparo, né? Como é que você vai fazer esse reparo para ele ficar bem feito e não acabar prejudicando a segurança concebida no projeto? E também, é lógico, incorpora aspectos relativos à inspeção, a retirada do equipamento de operação para fazer a inspeção de equipamentos. Então, esse foi um ponto que a NR13 evoluiu bastante. As mudanças foram justamente nos 3 segmentos, né? O segmento governamental. Houve uma tremenda desburocratização. Então, muita coisa que era exigido em termos de carimbo, em termos de papéis, isso foi bastante saneado. Do ponto de vista da participação do trabalhador, houve um avanço significativo, de 2 formas. O trabalhador na empresa, ele tem acesso a toda a documentação da caldeira, aos projetos, ele tem acesso aos manuais de operação, a toda a documentação, tudo o que acontece com o equipamento, caldeira ou vaso de pressão, o trabalhador tem acesso. E ainda, tudo aquilo que se determinou dentro dessa norma foi feito com a participação dos sindicatos de trabalhadores, das centrais sindicais, ou seja, hoje a norma tem uma transparência total. Sob o ponto de vista das empresas, essa norma também teve um avanço significativo porque ela se desenvolveu de uma forma muito mais técnica. Então, os prazos para se fazer a paralisação do equipamento, para fazer uma inspeção, esses prazos eles variam de acordo com o equipamento, de acordo com o risco e de acordo com o tipo de atenção que a empresa pode ter sobre aquele equipamento. Como você viu, trabalhar em segurança é um benefício para as empresas, para o governo e principalmente para o profissional. Portanto, não deixe de atuar dentro das normas, nem de exigir que elas sejam cumpridas. Bom, como a gente viu aí uma série de coisas, né, que a gente viu no vídeo com relação à operação e mesmo falando um pouquinho de acidentes, eu trouxe para vocês aqui, ó, gostaria que vocês lessem, vou deixar como sugestão de leitura dentro da nossa aula aqui, ó, alguns exemplos de acidentes com caldeiras. O primeiro deles, eu estou deixando o site para que vocês leiam a reportagem aqui como um todo, né? Mas é uma explosão de uma caldeira que aconteceu nos anos 2000, aqui, ó, no começo do ano, no ano 2000, né? Em Singapura. Então aqui está só uma foto do que sobrou, do que era uma caldeira aqui, né?
infelizmente, vidas foram perdidas por conta de um acidente como esse, né? Então é muito perigoso, é importante que a gente tenha essa ciência. Além disso, vou trazer aqui também um exemplo de um acidente que aconteceu na minha cidade natal, Lençóis Paulista, como vocês podem ver aí. Eu vou colocar para rodar o vídeo logo em seguida aqui, de uma reportagem. Aqui ele trata como sendo um acidente de uma caldeira, mas não foi, né? Como eu conheço lá a empresa, conheço onde aconteceu isso aí, é relativamente perto, inclusive da casa dos meus pais, né? Não foi exatamente uma explosão de uma caldeira, né, mas de um vaso de pressão também, né, no caso aqui de um tanque de armazenamento, na verdade, de óleo, né, de refino de óleo. Então vamos dar uma olhadinha. Em uma das caldeiras ainda há fumaça. As estruturas metálicas estão negras por causa do óleo queimado que ficou por toda parte. O acidente foi em uma empresa de produtos químicos que fica às margens da rodovia Marechal Rondon, em Lençóis Paulista, no interior do estado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram necessárias 3 horas para conter as chamas. Pelo menos 100 pessoas estavam trabalhando na usina no momento do acidente. A explosão do reservatório de asfalto de uma das unidades de produtos químicos da empresa aconteceu durante a noite. Pelo menos 15 mil litros de óleo queimado se espalharam. O tanque onde ocorreu o vazamento tem capacidade para armazenar 300 mil litros do produto e fica em uma área separada da linha de produção. Trabalhamos com a hipótese de que o incêndio não foi no produto, mas sim no isolamento térmico que contém o tanque. Esse tanque vazou, ele foi contido pelos diques de contenção da área, mas ele pode ter criado trabalhamos com a hipótese de ele ter criado uma vaporização e essa nuvem de vapor ter sido carregada para o município. E quando ele encontrou uma nuvem mais fria, ele condensou e criou uma névoa que afetou a comunidade. O óleo queimado teria atingido as casas de um bairro próximo, mas não houve feridos. Funcionários trabalham na limpeza e manutenção da região afetada. Agora nós estamos correndo atrás desde o dia que aconteceu, fazendo limpeza dos veículos que foram afetados, das residências que foram afetadas e dando todo o suporte possível para a comunidade. A direção da empresa informou que não há risco de nova ocorrência nas unidades industriais. Por enquanto, a produção está parada até a identificação das causas do acidente. Os motivos também são apurados pela polícia. Bom, então como vocês puderam ver, os acidentes eles podem ocorrer, né? Tanto à distância, como num exemplo que eu dei aí de Singapura, né? Do outro lado do planeta, um acidente bem grave, quanto aqui próximo da gente, interior de São Paulo, né? Mas a verdade é que as caldeiras elas estão espalhadas mundo afora, nas mais diversas empresas, dos mais diversos segmentos, desde pequenos até grandes. Então, assim, é extremamente importante ter conhecimento, não se pode trabalhar com esses equipamentos de qualquer maneira. Eu estou deixando para vocês aqui também algumas sugestões de vídeos bastante interessantes aí relacionados à operação de caldeiras, à segurança na operação de caldeiras também. Sugiro que vocês estejam dando uma olhadinha nesses vídeos, com certeza eles serão bastante úteis. Tá ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês aqui na próxima. Um grande abraço e até lá!